Salve, gente, eu me chamo Felipe e hoje eu irei falar como vocês fazem para aumentar o limite do roxinho, né, do famoso Nubank. E eu comecei a usar o meu Nubank já faz em torno de 5 anos. Eu comecei com R$300 de limite e aos poucos fui aumentando, seguindo algumas dicas básicas, né? Mas eu estanquei com 3.300 de limite e em pouco menos de 6 meses, esse ano mesmo, eu aumentei para 6.600 e depois 9.950. Eu acho que está mais ou menos isso. E é porque eu nem estou utilizando tanto o cartão. Então tem algumas dicas que podem ser feitas. Essas dicas que eu vou passar para você, a 8 principalmente, e uma dica bônus após a 8, foi o que fez eu aumentar meu limite. Isso aqui eu não encontrei em nenhum canto. Isso daqui eu testei mesmo, fui testando para dar certo. Testei comigo, aumentou o meu limite. Testei com minha esposa, aumentou o limite dela. Testei com minha sogra e aumentou o limite também. Então, tudo isso aqui foi testado empiricamente, cientificamente, né? Não encontrei em nenhum canto mesmo, não. Fui fazendo aos poucos e deu certo. Então, como aumentar o limite do roxinho? Muitas dicas que vai ter aqui, você provavelmente já vai ter pego na internet, tem coisas na internet, mas que não pode ser deixado de fazer, tem que ser feito. Então vamos logo aqui para começar. Primeiro, dica número 1, você não pode atrasar suas faturas. Não atrase as suas faturas. Isso aqui é meio, dizer assim, básico, porque como que você vai querer um aumento do limite, sendo que você está ficando marcado negativamente, né, para o cartão? Porque se você atrasa as faturas, quer dizer que você não está com condições nem de pagar aquele limite atual. Então, para o banco, isso aqui vai ser uma péssima informação para você. Vai estar marcado lá no seu nome, lá no Nubank, no cartão, no score, como negativo. Então, não atrase as faturas. Evite atrasar as faturas, certo? Dica número 2, explore seu limite atual. Para que você quer um limite? Você tem R$1.000, quer um limite para 2, 3, 4 mil reais, sendo que você não utiliza nem esses R$1.000. Você primeiro precisa usar todo o seu limite. Não faz sentido você querer simplesmente aumentar o limite sem estar usando esse limite, certo? Então tenta explorar o máximo possível desse limite. E se você tem R$1.000, não faz somente uma compra todo mês de R$1.000. Faz várias compras de R$1.000, ou faz várias compras pequenas de 50, 100, 200, 300 reais, até chegar a R$100. Porque o banco vai entender que você está usando muito o cartão de crédito deles, né? No caso, o Nubank, tudo bem? Então tente usar o máximo possível o seu cartão de crédito para explorar o seu limite atual. Bem, vamos para a dica número 3. Essa dica aqui é muito interessante. Use os programas do banco. O que eu quero dizer usar os programas do banco? O Nubank, ele tem alguns programas. Por exemplo, você tem como investir através do Easy Invest. Então você clica lá e começa a usar o Easy Invest para investir. Eu não invisto, mas lá tem um seguro de vida. Então você tem como acionar esse seguro de vida. Eu acho muito bom esse seguro, é muito barato para o que ele proporciona. O custo-benefício é muito bacana do seguro de vida do Nubank. Ele tinha o plano Rewards, que era um programa de pontos que eu assinava, que era R$190. Quem não acionou não tem mais direito. Era R$190, você tinha direito a cada R$100 você ganhava R$1 de volta. Então era muito bom esse programa de pontos. Deixa eu ver se o Nubank tinha mais alguma coisa. Eu acho que era só isso que ele tinha, né? Empréstimo, não faça empréstimo com o banco, não solicite empréstimo com o banco. Como eu disse, se você fizer isso, você vai estar marcado negativamente, então não faça, certo? Dica número 4, não parcele a fatura. Se você parcelar a fatura para o banco, você não está com condições nem de pagar aquilo. Então, para que você vai querer mais limite, tudo bem? Então, o Nubank, ou como qualquer outro banco, ele vai dar para você aquilo que ele acha que você vai pagar. Não faz sentido ele querer dar um limite para você de R$10.000, sendo que você está parcelando uma fatura do valor de 2.000, de 3.000. Então, não faz sentido. Até porque nós brasileiros, né? Não vou dizer nós, mas alguma classe de brasileiro específico gosta muito de comprar no cartão de crédito e simplesmente não pagar mais. E se te dá um limite alto de R$10.000, você gasta os R$10.000 e não paga mais. Então, foque nisso. Não parcela a sua fatura, certo? Dica número 5, evite parcelar compras. Isso aqui é muito importante. Às vezes, nós temos um limite de R$1.000. Eu estou usando todo o limite do meu cartão. Será que você está usando? Por quê? Se você parcela compras, você vai ficar
comprometido com o banco. Só que você vai ficar comprometido de forma negativa, porque você vai ser obrigado a ficar 10, 11 meses com o banco pagando uma parcela que você fez há não sei quantos meses atrás, certo? Isso não é bom para que você aumente o seu score. Evite estar parcelando todas as compras. O melhor é que nem parcele, mas se você parcelar, que você pelo menos honre aquela sua dívida, né? Aquela sua compra que você fez. Então, assim, parcelas não é bom. Você vai estar comprometendo uma parte do seu limite durante muito tempo. Isso vai fazer com que você não explore o seu limite atual, né? Você, comprei alguma coisa de R$ 1.200, dividir em 12 vezes de 100. Então, aqueles R$ 100 na fatura já vai estar todo comprometido durante 12 meses, R$ 100. Se você tem um limite de 300 e você gastar aqueles 200, você pode até ter explorado totalmente. Vamos mostrar aqui. Vamos lá, você tem aqui um limite de R$ 300, certo? Aí você tem uma parcela, de R$ 100 durante não sei quantos meses. Aí você gastou mais 200. Felipe, eu explorei o limite total do meu cartão. Você usou o limite total do seu cartão, porém, R$ 100 você já estava comprometido durante muitos meses. E aí tem pessoas que além de R$ 100, tem mais outra parcela de R$ 100, tem duas. Aí usa R$ 100 do limite. Para o banco, isso não é bom, certo? Evite estar fazendo esse tipo de coisa. Evite parcelar. Você vai estar se comprometendo negativamente com o banco. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Se você está gostando do conteúdo, certo? Deixa o seu like aí. Eita! Deixa o seu like e comenta aí se você está entendendo ou se você não está entendendo. Ou se você concorda ou se você discorda de alguma coisa que eu estou falando, certo? Então vamos lá para a dica número 6. Depois aqui de evitar parcelar, você vai manter a sua renda atualizada. Lá no Nubank, no aplicativo do Nubank, tem lá em dados cadastrais, você vai clicar lá e vai ter lá atualizar sua renda. Você vai manter aquela renda sempre atualizada. Por quê? O Nubank ele não aumenta o seu limite com base na sua renda. Mas ele pode simplesmente não aumentar com base na sua renda. Que eles não fazem nada disso, é com base na renda. Aumentar limite, aumentar, não deixar. É com base no relacionamento com o banco mesmo. Quanto mais você fica íntimo daquele banco, quanto mais você fica íntimo daquilo que você está usando, ele vai te dando mais confiança. Então, mantenha sempre a renda atualizada. Mantenha a renda atualizada, certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Eu vou repetir novamente, certo? Ele não vai aumentar com base na sua renda, mas ele pode deixar de aumentar com base na sua renda. Então, se você ganha R$ 1.000, certo? Mas está lá um limite de 3.000 e quer um limite de 6.000, para quê? Certo? Você tem que declarar que você tem uma fonte de renda maior. O seu salário é 1.000, mas eu vendo algumas coisas por fora, dá 6.000. Então você bota lá. Deixe sempre atualizado. Sempre que aumentar a sua renda dê um jeito de atualizar. Tudo bem? Dica número 7. Solicite um aumento da fatura uma vez por mês. Isso daqui é interessante, certo? Você vai solicitar, lá no aplicativo vai ter lá, ajustar limite. E aí você vai, sempre que após pagar a sua fatura, você vai solicitar o aumento da sua fatura. Por quê? Para o Nubank indo, por mais que seja um robô aquilo de forma automática, que vai aprovar ou negar, você vai estar mostrando para o Nubank que você está fazendo solicitações de aumento de limite e que você está querendo aumentar o limite, tudo bem? Então vamos aqui para a dica 8, certo? Essa dica 8 é muito importante, que foi a partir dela, junto com a 8, e eu vou botar aqui uma 8 e uma dica bônus junto, né? Foi a partir delas que eu comecei a aumentar o meu limite, tudo bem? Então vamos aqui, certo? Então se você gosta, se você quer aumentar o seu limite, você vai ter que deixar o like. Se você não deixar o like agora, o Nubank não vai aumentar o seu limite. Então vamos lá. Primeiro, invista no seu banco. Como assim invista no banco? Como fiz para aumentar o limite do Nubank? Eu deixei antes o meu limite ir aumentando, porque a minha reserva de emergência, a minha e da minha mulher, ficava no meu Nubank. Então tinha lá um valor de dinheiro e a cada 2, 3, 4 meses ia aumentando o meu limite de 300, 400, 500 reais. E aumentando aos poucos, né? Depois, eu não estava conseguindo controlar, porque tudo eu controlava as finanças. Então, nossa reserva de emergência, transferi para o Nubank da minha mulher. Então,
meu Nubank, meu limite parou de aumentar e começou a aumentar o da minha mulher. E aí eu comecei a achar estranho. Oxe, eu uso muito mais, porque todas as minhas contas, as contas aqui de casa é concentrada, na época era concentrada no Nubank. Só que parou de aumentar e começou a aumentar o da minha mulher, que nem usava o cartão. Teve um tempo que minha mulher tinha mais limite do que eu, sendo que ela nem usava o cartão. E aí foi que eu comecei a entender. Rapaz, será que é só deixar dinheiro lá no Nubank? E aí eu fui fazer o teste. Eu falei para minha sogra que minha sogra tem muito mais dinheiro que a gente, né? Ela tem um movimento de cartão de crédito muito maior do que o nosso, só que ela usava outro cartão de crédito. Não usava o Nubank. Não usava o Nubank justamente porque tinha um limite, se eu não me engano, era de R$700. Aí eu disse o seguinte, deixe dinheiro no seu banco. Deixa o dinheiro lá, certo? Lá no Nubank, porque ele vai começar a aumentar. E falei com a convicção e ela colocou um dinheiro lá. Em menos de 3 meses, o limite dela foi de 700 para mais de 12 mil reais. Eu acho que é 11 mil reais mais ou menos. Em menos de 3 meses, foi coisa rápida, certo? Então, isso fez com que eu entendesse. Pô, era só deixar dinheiro no banco, no Nubank, que ele ia aumentar o limite, certo? Outra coisa aqui que me fez aumentar o limite também foi sempre pagar a fatura quando fechada. A fatura quando na data de fechamento. A fatura na data de fechamento. Na data de fechamento da fatura, quando você paga, ainda tem uns 10 dias ainda para o vencimento da fatura, você já paga a fatura, o banco já entende que você quer liberar mais limite para começar a usar novamente. E isso daqui foi uma sacada que me fez aumentar também no Nubank e principalmente no C6 Bank. Eu uso isso para aumentar meu limite no C6 Bank, mas aí é vídeo para uma outra hora, certo? E por último, se o Nubank começar a usar, isso aqui na verdade não foi nem por último, foi a primeira coisa que eu fiz. Isso aqui, solicitar outro cartão com limite maior. Não sei, provavelmente sim. Os bancos devem ser conectados e devem ter informações uns dos outros. Porque no dia, No dia que eu solicitei o meu Elo Grafite, certo? Esse meu Elo Grafite aqui, do Banco do Brasil. Na época, meu limite aqui no Nubank era de 3 mil reais. No dia que eu solicitei esse meu aqui, que ele é de 12 mil reais o limite dele. O Nubank, uma hora depois, dobrou o meu limite para 6.600. Dobrou, 6.600. Então, quando ele viu que eu ia deixar de usar ele, né, porque eu queria mais limite para usar para algumas operações, ele simplesmente aumentou. Então, depois disso, eu comecei a aumentar de 6.600 para 9.900 em pouco tempo, investindo no banco, né, entendendo. Porque na época o dinheiro já não estava mais no meu banco, no meu Nubank, estava no da minha mulher. Então eu fiquei meio que perdido, sem saber como aumentar. E aí aos poucos fui entendendo. Então essas 3 dicas aqui, ó, claro, você tem que fazer todas as dicas, né? Não pode atrasar a fatura. Tente sempre explorar o limite atual da sua fatura, gastando sempre, sem gastar tudo de uma vez. Se você tem 1.000 de limite, não gaste 1.000 de uma vez. Vai gastando aos poucos, certo? Use o programa do cartão, todos os benefícios do cartão, programa de pontos, seguro, o que o banco tiver, o Nubank tiver e que possa ser usado, não vai usar só para aumentar limite, certo? Use. Não parcele a fatura porque você vai ficar comprometido negativamente com o banco. Evite parcelar compras, certo? Mantenha sempre sua renda atualizada. Solicite um aumento uma vez por mês para ficar registrado lá que você está precisando de aumento de limite. E tente deixar dinheiro no banco. Pagar a fatura sempre na data de fechamento. Se conseguir, se não conseguir, também não tem problema. Mas isso aqui também fez eu aumentar, principalmente no C6 Bank. E solicitar um cartão com limite maior em outro banco. Só ligando mesmo, eu consegui esse cartão aqui. Então era isso que eu tinha para falar sobre como aumentar o limite no Nubank. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui qual dica você não fazia. Deixa aqui e comenta aqui. Felipe, assisti até o final. Então até um próximo vídeo.